Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos, celebramos neste domingo, 27º domingo do tempo comum. E nós estamos nesta sequência desses domingos, refletindo a partir do tema da vinha do Senhor. Já há 3 domingos, a vinha aparece na liturgia para falar justamente deste projeto de amor de Deus, mas ao mesmo tempo, com as parábolas que Jesus vem contando nestes 3 domingos, falar sobre a recusa de Israel, a recusa do povo para a novidade, para a presença que é a presença do reino a partir de Jesus Cristo. E esta recusa se dá de modo hoje pleno em todas as leituras desta liturgia. Vemos na primeira leitura este canto da vinha que Isaías traz, mostrando este dono da vinha que preparou uma vinha, que organizou tudo de modo detalhado, para que tudo funcionasse bem, mas a vinha produziu, ao invés de frutos bons, frutos selvagens. A recusa desta vinha, que é o povo de Deus. Sempre que se fala desta vinha na Sagrada Escritura, está se falando de Israel, do povo de Deus, do povo escolhido. Um povo que é eleito, um povo que é escolhido e amado por Deus e recusa a Deus, e ofende a Deus, e fere a Deus. E nós podemos dizer, mas que povo mau, que povo infiel, como que Deus escolheu eles e eles fazem isso? Nós falamos isso olhando para a realidade deles, mas devemos falar isso olhando para a nossa vida, para a nossa realidade, porque nós também somos o povo escolhido de Deus e também lhe somos desobedientes. E também ferimos o coração de Deus com os nossos pecados. Também muitas vezes produzimos frutos selvagens. Nós então estamos inseridos agora nesta nova aliança, nesse novo Israel, nesse novo povo de Deus, a partir de Cristo, que em João vai dizer: eu sou agora a videira. Eu sou a videira verdadeira. E nós então, como o novo povo de Deus, participamos desta videira, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Ele é a videira, a igreja está inserida em Cristo, videira do Pai, e nós somos os seus ramos. E Jesus vai dizer: aqueles que não derem frutos serão cortados e lançados ao fogo. Permaneçam em mim, eu sou a videira, vocês os ramos. Mateus escreve esse evangelho já há alguns anos depois da volta de Jesus ao céu, já terminando ali o 1º século da história do mundo, depois de Cristo, e a comunidade está acomodada, o entusiasmo já passou. Então eles estavam ali eufóricos, felizes, entusiasmados com a pregação do Evangelho, com o testemunho recente da vida de Cristo presente ali no meio deles. E agora Jesus já voltou, os anos estão passando, e todo mundo já está voltando àquela vida mais ou menos, se esfriando, e Mateus vai sacudir a comunidade. Cadê os frutos de vocês? Pararam de produzir frutos? Pararam de deixar o coração arder por esta palavra? E assim também nós hoje somos interpelados pela palavra de Deus. Saiamos deste comodismo, saiamos dessa frieza espiritual, produzam frutos. Assim a palavra de Deus nos convida a sempre produzir frutos. Você pode dizer, mas eu estou produzindo, Padre. Que bom. Continuemos a produzir. Mas se o nosso coração
está ainda acomodado, se o nosso coração está achando que está tudo bom, está tudo bem, de qualquer jeito que eu possa viver, então nós somos chamados a produzir bons frutos, a crescer no amor com que este dono da vinha nos amou e espera de nós também o amor. Não espera de nós frutos selvagens, não esperam de nós frutos apodrecidos, mas espera sempre o melhor de nós, porque Ele colocou o melhor dele em nós. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então Ele espera de nós o mesmo amor com que Ele nos amou. E assim possamos crescer a cada dia na nossa experiência de povo de Deus, mas somente conseguiremos se estivermos unidos à videira que é Cristo. Não rejeitando a Cristo, não rejeitando a sua proposta. A parábola que Jesus conta hoje resume toda a história da salvação. Deus, o dono da vinha, escolhe vinhateiros para cuidar desta vinha. Os líderes do povo, os líderes judaicos. E envia trabalhadores para esta vinha, que são os profetas, que vão falar, que vão anunciar, que vão transmitir a mensagem de amor de Deus. Mas o que é que esses líderes, o que é que esses vinhateiros fazem com os trabalhadores, com os profetas? Matam a um, agridem a outro, não acolhem a mensagem dos profetas, matam os profetas, excluem os profetas. E então Deus, que não desiste do povo, mesmo recebendo esta rejeição, diz: agora a solução, vou enviar o meu filho. E o que acontece com o filho da parábola é tirado da vinha e assassinado fora da vinha. Jesus, que veio para os judeus, primeiramente, nasceu dentro daquele povo, é tirado de Jerusalém para ser morto fora de Jerusalém. Não acolheram a mensagem, não acolheram o filho, rejeitaram o filho. E nós podemos pensar, que bom que nós pelo menos não rejeitamos Jesus. Porque se perguntar aqui quem rejeita Jesus, nós vamos dizer: Deus me livre, eu não rejeito Jesus na minha vida. Mas e aí, se a gente começar a fazer um exame de consciência, se a gente começar a fazer uma análise séria e sincera da nossa vida, podemos encontrar situações em que nós rejeitamos Jesus. São Paulo vai nos dizer hoje daquilo que nós precisamos cuidar. O que é que a gente deve se ocupar nessa vida? Se ocupe com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, com o que é honroso, com tudo o que é virtude. Essa deve ser a ocupação da nossa vida. E quantas vezes nós nos ocupamos com coisas fúteis, coisas pecaminosas, coisas que colocam em risco a nossa alma, a nossa salvação, e aí nós pensamos: rejeitamos a Cristo ou não? Com o nosso pecado, com a nossa língua, com nossos julgamentos, com a nossa falta de caridade com o próximo, com a nossa preguiça de rezar, preguiça de ir para a missa, com as nossas atitudes a Deus e ao próximo. E aí cada um que vai falar de si, cada um que vai fazer essa análise sincera da sua vida e ver: aqui o Evangelho está sendo rejeitado na minha vida. Aqui a vontade de Deus está sendo rejeitada por mim. Aqui a palavra de Cristo não está sendo vivida na minha vida. E aí o que nós vamos fazer? Vamos ficar lá no comodismo da comunidade que Mateus está escrevendo naquele momento, para dizer: acordem, cadê os frutos de vocês? Ou nós vamos, de fato, buscar o acolhimento a Cristo, a nossa união a Cristo, porque se não estivermos ligados, unidos no amor, na fidelidade,
a Cristo, que é a videira, nós não produziremos frutos. E muitas vezes nós nos preocupamos apenas com os frutos desta vida, com tudo que eu preciso deixar. Então, olha, eu preciso deixar para os meus filhos uma casa boa, conta no banco, uma educação boa. Isso é ruim? Não. Isso é importante. Que eu preciso deixar nesta vida uma boa imagem minha, não é? Deixar aquela marca na minha empresa, deixar aquela marca na minha paróquia, né? No meu bairro, na minha família. Quero deixar uma boa imagem nesse mundo depois que eu morrer. Tudo isso pode ser até importante, que a gente busque bons frutos nesta vida, mas a ocupação principal que nós devemos ter é com os frutos para a eternidade. Quais os frutos de eternidade eu tenho produzido? Quais os frutos para a minha alma? Se eu quero deixar para o meu filho bens materiais, beleza. Mas e os bens espirituais que eu quero deixar para eles? Os bens espirituais que eu quero cultivar para a minha alma, para a vida da minha família, para as pessoas que estão perto de mim. Então, Jesus nos convida a, permanecendo nele, que é a videira, produzir os frutos verdadeiros e agradáveis a Deus. Separando-nos dele, nós produziremos os frutos selvagens e não teremos a boa recompensa daqueles que trabalharam em prol do reino de Deus, que somos nós, a vinha do Senhor, o povo de Deus. Vivamos então como povo de Deus. Tenhamos a consciência todo dia, eu sou um povo escolhido, eu faço parte de um povo escolhido e eu devo viver como um povo escolhido. Eu faço parte de um povo em que o Senhor comprou com o seu sangue. Olha o filho do dono da vinha onde foi parar, por causa de mim, e eu tenho que fazer valer a pena o seu sacrifício, o seu amor. Que vivamos conscientes no coração, no pensamento, mas na prática da nossa vida, sobre a nossa necessidade de dar bons frutos, frutos de eternidade, frutos que gerem a vida plena em Deus, a vida no céu, que nós assim possamos permanecer unidos a Cristo, a videira verdadeira, pela oração, pelos sacramentos, pela nossa vivência de comunidade, pelo nosso relacionamento com o próximo, com o relacionamento a Deus, colocando sempre em primeiro lugar, como prioridade da nossa vida, para que estes frutos que possam estar sendo produzidos até hoje, agora, em nosso coração, que não nos edificam, que não nos faz crescer, que não nos faz viver a palavra de Deus, sejam rejeitados, tirados, uma verdadeira limpeza nesse terreno do nosso coração, para que encontre sempre espaço para produzir os frutos de eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria seja. Profecia.